todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Palavra à Mesa. Estamos aqui dando sequência aos nossos estudos sobre os apóstolos de Jesus. Eu sou a pastora Geisa e hoje estou aqui muito bem acompanhada da minha irmã Gleice, muito querida, e do meu irmão Gabriel. Sejam bem-vindos. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez, é um prazer estar aqui à mesa para conhecer um pouco mais dos apóstolos, conhecer um pouco mais a palavra do Senhor e aprender, Estamos aqui dispostos a aprender um pouquinho mais. Eu creio que vai ser bênção, vai edificar a minha vida, a nossa vida e a sua que está aí nos assistindo e acompanhando essa aula. Amém. Amém. Que nem Geisa falou, meu nome é Gabriel. É uma honra estar aqui. A gente tem visto que a gente tem aprendido muito, nesses últimos dias, estudando sobre os apóstolos. E é sempre bom ter esse conhecimento a mais, Saber como é que é a vida, como é que era o temperamento, essas coisas todas. A gente se vê muito, A gente sempre parece que, esse apóstolo parece mais comigo, aquele outro parece mais comigo. Se identifica, é verdade. Eu tô animado. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. Um dos Tiagos que acompanhava Jesus, nós sabemos que tinham dois, um que era filho de Alfeu e o outro filho de Zebedeu. Então, o nome Tiago, ele significa suplantador ou aquele que segura o calcanhar. Faz uma menção à história de Jacó. Então, ele tem essa perspectiva, de ser alguém ali que estava segurando o calcanhar do irmão ou que estava, assim, de alguma forma querendo tomar algo. Mas a gente vai ver que ao longo da história ali de Tiago, ele foi alguém muito importante no ministério de Jesus. Ele fez parte daquele ciclo mais íntimo dos 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos e entre os discípulos haviam os mais próximos, que eram os 12 apóstolos. E mesmo entre os 12 havia ainda assim um grupo mais íntimo ainda dos três, Pedro, Tiago e João. E esse Tiago a que a Bíblia se refere é esse Tiago, filho de Zebedeu. Ele também era irmão de João, o apóstolo João. Ele nasceu ali na região da Galileia, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Salomé, segundo a história, era uma das mulheres que apoiava financeiramente o ministério de Jesus, ajudava de alguma forma ali o ministério de Jesus, como algumas outras, Já fica aí a sugestão para a gente fazer depois uma versão das discípulas de Jesus, vai ser muito interessante. E a profissão dele era ser pescador, assim como seu pai, assim como seu irmão João. Acredita-se que Zebedeu era um pescador importante ali da região da Galileia, do mar da Galileia, na região ali de Cafarnaum, onde ele tinha alguns barcos, ele tinha alguns pescadores que trabalhavam também para ele, e seus filhos, tanto Tiago como João, eram pescadores como o pai. Falando um pouco sobre a personalidade de Tiago, algumas passagens da Bíblia vão revelar que ele era, de certa forma, impulsivo, era um homem corajoso, porque, assim como seu irmão João, eles ficaram conhecidos por Jesus como Boanerges, ou filhos do trovão, homens de personalidade forte, homens que temiam a Deus, mas que precisavam ali ser tratados, na sua personalidade, no seu coração, para que eles entendessem a forma como Deus agia, que Deus nem sempre age como nós esperamos. Deus tem sua forma própria de agir com muito amor, com justiça, mas também com muito amor, muito cuidado, E ele foi chamado por Deus, por Jesus, ele foi chamado por Jesus quando ele estava ali às margens do mar da Galileia. Vamos ler um versículo que está lá em Mateus 4. Você lê para mim em inglês, por favor? Sim. Mateus, capítulo 4. Mateus 4. Os versículos 21 e 22. Mateus, capítulo 4, versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Isso. Esse é aquele mesmo momento que a gente já viu na aula de Pedro,
em que Pedro, Tiago e João estavam pescando, não conseguiram pescar nada durante a noite. E Jesus encontra com eles e pede para que Pedro jogue novamente as redes. Esse é esse mesmo contexto. E nesse mesmo momento em que Jesus chama Pedro, aí vem o versículo. Logo mais adiante, ali próximo a Pedro, Tiago e João estavam com o pai deles no barco. E Jesus faz esse convite para eles. E eu gosto muito assim quando eu leio esses momentos do chamado dos discípulos, em que Jesus os chama e a Bíblia diz, e eles imediatamente seguiram. Isso, eu acho isso muito forte no nosso contexto de ser imediato. Porque às vezes o Senhor ele nos chama para algo, ele nos dá uma direção, mas nós pesamos muitas coisas antes de dizer o sim para Jesus. Quando a gente diz sim, a gente já pesou os prós e os contra. E esses homens não. Eles não pararam para pensar o que eles poderiam ganhar com aquilo. Eles simplesmente disseram sim e seguiram. É interessante, né, Gê? Que a velocidade que você responde a uma ordenança, ou então que você obedece, fala muito sobre o seu coração. Com certeza. Porque, que nem você falou, quando a gente tem um tempo para pensar, a gente começa, será que vale a pena? A gente leva muito para nossa razão. Sim. Agora, quando a gente age de uma forma mais imediata, revela muita interesse do nosso coração, se o nosso coração está determinado com aquilo. Isso Exato. é um ponto muito bom mesmo ter tocado. Só fazendo um paralelo também com a história de Abraão. Eu gosto muito quando Deus pede Abraão para entregar seu filho, e Deus é bem enfático em dizer seu filho, seu único filho a quem você ama, para deixar claro para Abraão que Deus estava se referindo a Isaac. E a Bíblia fala que logo cedo, logo pela manhã, na madrugada, ele chama ali o filho e os servos para ir fazer esse sacrifício. Então, eu imagino assim, ele não esperou nem o dia nascer, nem o sol raiar para obedecer o Senhor. Né? E nós também temos que ser rápidos em obedecer, né? Rápidos em dizer esse sim para o Senhor. Sobre o ministério de Tiago, então. Tiago, como eu disse, ele foi um dos mais próximos de Jesus. Ele esteve presente em alguns momentos em que os demais apóstolos não estavam. Né? Então, ele esteve momento ali no Monte da Transfiguração, no Getsemane, quando Jesus foi orar ali antes de se entregar, e a Bíblia fala que Jesus suou sangue. Então, nesses momentos mais íntimos, mais próximos, ele estava presente. Ele testemunhou também alguns milagres que outros não viram, como a ressurreição da filha de Jairo. Essa também é uma passagem interessante, em que Jesus vai até a casa de Jairo, e ali, antes de chegar, nesse momento, só estava Jesus, Pedro, Tiago, João e o Jairo. E quando eles chegam, a Bíblia fala que de longe eles já escutavam choro, de lamentação, de tristeza na casa, porque a menina estava morta. E quando as pessoas que estavam ali falam para Jairo, olha, a menina está morta, e Jesus fala, não, ela só está dormindo. E a Bíblia fala que as pessoas riram de Jesus. E naquele momento que Jesus entra ali e opera um milagre e ressuscita a filha de Jairo, Tiago estava presente, testemunhando aquilo. Então, ele foi sendo ministrado por tudo aquilo que Jesus fazia. Mas não apenas pelos milagres, mas também pela forma como Jesus se importava com as pessoas. E ele foi sendo ministrado por toda essa obra de Jesus. E ele foi um exemplo de uma entrega radical. Vamos ler os versículos. Você pode abrir para mim, em inglês, Marcos 5:37. E eu vou pedir Gabriel para ler Mateus 17. Gleice, Marcos 5:37, Gabriel, Mateus 17, versículos 1 e 2. Marcos, no capítulo 5, versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Isso. Pode ler o Mateus? Mateus 17, versículo 1 e 2, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte.
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Exato. Então, aí é só para exemplificar que realmente ele estava próximo ali de Jesus nesses momentos, né? E então, Tiago, ele foi alguém que foi impactado pelo amor, pela graça, pela salvação, pela misericórdia de Jesus. E ele se tornou também alguém impactante. Ele foi importante para a evangelização dos judeus, né? Ele foi um dos enviados ali de Jesus, quando eles foram de 2 em 2, né? Ele também foi. E ele foi enviado com o xará dele, né? Tiago, filho de Alfeu. E eles saíram ali para evangelizar. E o ministério dele foi um ministério curto, mas muito impactante. Por que curto? Porque Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer pelo evangelho. Ele foi o primeiro a ser martirizado. Porque nós vamos ver, né, ao longo dos estudos que os 12 apóstolos, eles sofreram, né, cada um de uma forma diferente, mas todos eles foram perseguidos e mortos pelo evangelho, como Jesus já havia preparado antes, né? Jesus já tinha falado com eles, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, né? Quando lançarem sobre vocês toda sorte de maledicências por amor a mim e ao meu nome. Então, eles foram preparados para isso, né? Foram homens que deram a sua vida e a sua morte para Jesus. Então, ele foi muito impactante ali para o ministério. Eu acredito que foi um choque de realidade para os outros apóstolos quando isso aconteceu, porque uma coisa, eles já foram muito impactados pela morte de Jesus, mas Jesus ressuscitou, e isso trouxe para eles, eu me coloco ali no lugar desses homens, né? Isso trouxe para eles um conforto de dizer, não, o nosso mestre morreu, mas ele ressuscitou, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas no momento em que um deles foi martirizado, perseguido e morto, isso de alguma forma pode abalar a fé. Porque quando a gente vê assim, alguém próximo a nós sofrendo algo que nós também podemos vir a sofrer, isso traz uma interrogação no nosso coração. E assim, eu quero deixar uma palavra de esperança para quem está nos assistindo aqui nessa manhã, de que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus não nos prometeu uma redenção e uma salvação que nos livrasse dos males que existem no mundo. Mas ele prometeu que estaria conosco em todas elas. E essa é a nossa esperança. Amém? Que não seremos tirados do mundo, mas que enquanto estivermos aqui, Jesus estará conosco em todas as nossas aflições. Amém? Então, ele foi morto por ordem do Herodes Agripa I, mais ou menos ali no ano de 44 depois de Cristo, em Jerusalém. Vamos ver Marcos 3:17. Pode ser Gleice, Marcos 3:17. E Gabriel, Atos 12, 1 e 2. Isso. Marcos 3:17 e depois Atos 12, 1 e 2. Marcos capítulo 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso, então, para ratificar o que a gente falou no início, dessa personalidade deles, de serem mais explosivos, né? E depois a gente vai ver, assim, um homem que era explosivo, que junto com seu irmão ali clamava para que Jesus mandasse fogo do céu para destruir aqueles que perseguiam. Depois esse homem se tornou um homem com um coração tão pacífico que se entregou à morte. Pode ler, por favor. Tem esperança, gente, para quem é explosivo e tudo. Com certeza tem. Atos 12, versículo 1, né? Isso, e 2. E 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso. Então, alguns discípulos foram presos a mando do rei Herodes, e Tiago foi um dos que
foi morto, né? Então, tem algumas lições que a gente consegue aprender aqui com a vida do Tiago. Tiago nos ensina a sermos fiéis até a morte. Não é fácil, às vezes a gente fala assim, a gente canta algumas canções, a gente faz algumas orações difíceis, mas que muitas vezes a gente, na primeira tribulação, ela já começa a minar a nossa fé, né? Então, nós temos que realmente, não estamos vivendo tempos fáceis, né? A gente olha assim para o nosso futuro como país, diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo na política, às vezes até mesmo no nosso meio cristão, tanta corrupção, tanta falta de temor ao Senhor e à sua palavra, né, de pessoas que se dizem cristãs, no meio de denominações que se dizem igrejas de Jesus. Mas nós somos chamados nessa manhã a sermos fiéis até a morte. Amém. Fiéis à palavra, fiéis a Deus, não às nossas convicções, não ao Deus que nós criamos na nossa mente, que é um Deus que nos deve explicações, que nos deve algo. Não, Deus, ele é soberano, ele não nos deve a cura, ele não nos deve a prosperidade, ele não nos deve a felicidade, não. Nós somos agraciados pela bondade de Deus. E a salvação que nós não podemos comprar, ela nos foi dada por seu Filho Jesus. E nós temos que ser gratos por isso. Claro que nós devemos orar, devemos buscar por todas as bênçãos que o Senhor deixou escritas para nós na sua palavra. Mas isso não deve ser de forma alguma a nossa motivação, né? Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E a comida, a bebida, as vestes nos serão acrescentadas, né? Então, temos que ser gratos por aquilo que já temos. E foi isso que nós aprendemos com o apóstolo Tiago. Ele teve uma vida marcada por coragem e por paixão. Então, ele foi um homem que se entregou, que não rejeitou o chamado de Jesus e ele foi fiel até a morte. Esse é o convite do Senhor para nós nessa noite, nessa manhã. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gleice? Eu acredito que, como você falou, né, eles foram impactados de uma forma tão forte por Jesus, né, pelo que eles viram Jesus fazer, pelo que eles conheceram de Jesus. Tem um apóstolo mesmo que ele passou um dia com Jesus e aí depois disso ele já teve certeza que Jesus era o mestre, né? Então, a forma com que eles conheceram Jesus, que Jesus se apresentou a eles, é que fizeram com que todos eles se entregassem, né? O medo de qualquer ser humano é de morrer, né? O instinto natural do ser humano é de proteger a sua vida e daqueles que você ama. Sobrevivência. Qualquer coisa que acontecer, eu vou cuidar para que eu não morra. Mas eles foram realmente impactados de uma forma tão impressionante que eles se entregaram. E a gente consegue ver essa transformação ao longo de todos os estudos, né? A gente viu essa transformação, porque aqui a gente acabou de ler que Jesus, né, até apelidou, eles têm um apelido de serem filhos do trovão, por serem até agressivos e bravos e fortes. E Jesus, esse povo não quer te ouvir, vamos orar para descer fogo do céu e matar todo mundo também, que eu já não tenho paciência com esse povo. Sim. Mas esses mesmos irmãos e apóstolos começam a falar sobre amor, sobre longanimidade, sobre ter misericórdia, sobre perdão, sobre aquilo que Jesus impartiu com eles, né? Sim. E o que eu quero deixar para você, para nós aqui mesmo, é que a nossa vida só poderá ser verdadeiramente impactada por Jesus se tivermos tempo com Jesus. Amém. Eles tiveram tempo com Jesus. Ao nosso olhar, é até um tempo curto, né? 3 anos e meio. Mas eles tiveram tempo com Jesus. E só assim que eles foram transformados. Tiveram o temperamento ali equilibrado, né? Voltado para um propósito real. Porque eu acredito que os nossos temperamentos, a nossa maneira de comunicar, ela não é ruim, desde que ela seja feita para a glória de Deus. Sim. Então, o Senhor vai nos lapidar
para ser colocado naquilo que é da vontade do Senhor. Então, fica para nós isso, né? Termos tempo com o Senhor, dedicarmos tempo com o Senhor, conhecer Jesus verdadeiramente, para que, quando o Senhor disser, venha, siga-me, faça, nós tenhamos prontidão de fazer. Porque às vezes a gente retém, a gente pensa, a gente calcula muito, porque a gente ainda não tem a intimidade com Jesus necessária para falar, não, eu vou. Sim. Agora eu vou. Bom, o que eu vou falar, né? Depois disso tudo. Mas o que me chama muita atenção sempre é como que Jesus ele usa o melhor que cada um tem, né? Sim. E até aquilo que a gente julga como defeito, ele usa isso como matéria-prima para a transformação. Amém. Isso eu acho fantástico em Jesus, porque você vê Tiago representando muitos de nós, que somos sanguíneos, somos explosivos, mas Deus trabalhando isso. Jesus trabalhando isso à medida que a gente caminha, muito bem enfatizado por Gleice, à medida que a gente caminha com Jesus, aquilo que a gente julga de defeito, ele começa a ter um redirecionamento, Sim. começa a ter um novo alinhamento de acordo com os céus. Sim. Então, aquela intensidade de Tiago é voltada para uma intensidade de mansidão. Pro rei. Não é que parou de ser intenso naquilo, mas Sim. começou a ser intenso na mansidão também. Então, eu vejo isso muito no coração de Jesus. Pegar aquilo que é matéria-prima e aquilo que a gente julga como defeito e falar bem assim, não, caminha comigo que eu vou transformar vocês. Exato. Eu acho lindo quando chama Abraão, Uhum. vamos tocar na Abraão de novo, quando chama Abraão ele fala bem assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito para andar na minha presença, é anda comigo e à medida que a gente vai andando com Jesus, Amém. a gente vai parecendo mais com ele, né? É verdade. Isso eu acho espetacular em Jesus. O que vocês estão falando é algo que me impacta quando eu estudo os apóstolos e acho que por isso que eu estou gostando tanto de estudar sobre eles, justamente para ver essa transformação. Eu amo ouvir e ver testemunhos, sabe? Assim, assim, a parte que eu mais gosto assim do evangelho, digamos assim, é ver a transformação que as pessoas sofrem antes e depois de Jesus, né? Assim, então eu gosto muito de assistir testemunho de missionário, de pastor, de ver como que foi o chamado deles. Eu gosto muito de assistir podcast que fala sobre isso e tal. E ler a história, estudar a história dos apóstolos é estudar os testemunhos. Ver como eles eram antes e quem Jesus os tornou. E isso nos dá, o que Gabriel falou no início, nos dá esperança de saber, tem jeito para mim? Teve jeito para Tiago, teve jeito para João, teve jeito para Pedro, para Mateus, então tem jeito para Geisa, para Gleice, para Gabriel, para você que está nos ouvindo nessa manhã, tem jeito para nós. Né? Tem cura para a nossa história, tem transformação para a nossa história, tem remissão para a nossa história. Amém? E eu queria terminar aqui com um versículo que não é dos evangelhos, mas eu queria ler nessa manhã, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Você pode ler para mim, por favor, Gleice? Para a gente encerrar essa aula. Apocalipse 12? 2, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Foi uma palavra, então, que o Senhor deu a João, né, irmão do Tiago, que nós estamos estudando hoje. E que, por incrível que pareça, não está distante de nós. Não está. Não está distante de nós. Nós estamos vendo no Brasil pessoas, irmãos nossos, cristãos, sendo perseguidos por causa do evangelho, sendo perseguidos por falar a verdade. E nós devemos estar preparados. Né? Nós devemos estar preparados para enfrentar o que quer que seja com fé. Amém. Nós não podemos, de forma alguma, perder a nossa fé. Fé em Jesus, fé nas palavras que Ele nos deu, fé que esse mundo ele não é o final. Essa vida é só uma passagem para a eternidade, para quando não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver doença. Nós vamos desfrutar do Senhor, conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Amém? Você vê que tem uma recompensa, né? Tem. Ser fiel até a A morte.
E e lhe dar-te-ei a coroa coroa da da vida. Glória a Deus. A gente, tipo assim, tem essa questão de tribulação que Sim. momentaneamente deixa a nossa alma um pouco assim, turbulenta e tal. Angustiada, Mas sim. o nosso espírito, ele tá muito alegre. Velho. Amém. Nosso espírito, ele fica bem assim, não, eu tenho uma coroa. Se eu Amém. continuar firme até a morte, se eu morrer aqui nesse caminho, eu teria uma coroa. Amém. É um convite à eternidade, né? Sim. É um convite a voltar a nossa expectativa à eternidade novamente. Amém. Então, isso é um ânimo pra gente. Isso é uma palavra de conforto e uma palavra de motivação para nos relembrar que tem uma coroa nos Amém. aguardando, né? É verdade. Amém. Então foi isso a nossa aula dessa manhã. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Compartilha esse vídeo, né, Gabriel? Compartilha esse vídeo. Curte aí o vídeo, comenta, dá um joinha aí nos comentários para engajar o vídeo. E fique conosco, né, nas próximas semanas para a gente continuar aí os nossos estudos sobre os apóstolos. Então vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra, pelo evangelho que nos transforma todos os dias. Obrigada, Te agradecemos pela sua bondade e misericórdia, Jesus, em pegar homens pecadores e transformá-los em homens de Deus, Amém, em homens do Senhor. evangelho, em homens da palavra. Amém. Senhor, nós oramos para que essa transformação que o apóstolo Tiago sofreu aconteça conosco. Amém. Transforma o nosso caráter, Sim, transforma o nosso coração, Sim, que tudo Jesus. aquilo que nós temos e somos seja instrumento nas suas mãos para abençoar outras vidas. Amém. Abençoe cada irmão que está nos assistindo nessa manhã, abençoe a nossa semana que está começando. Em nome de Jesus, nos livra nesse mundo, nos guarda de todo o mal, Senhor, Amém. que possamos todos os dias desfrutar da sua presença, Em nome Jesus. de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada a todos, até a próxima. Até galera. mais.